está falando de ferramentas de estudo, da forma como estudar corretamente e o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar o nosso desempenho, melhorar a forma como a gente utiliza o nosso material didático e a nossa ferramenta principal, que é o nosso cérebro, a nossa mente, né? As nossas atividades cerebrais, o nosso cérebro, ele por si só para se manter vivo, só para manter o organismo funcionando, ele já gasta muita energia, né? Ele já tem uma necessidade de consumir energia muito grande. Então, a tendência é que você utilize formas de estudar que façam você reter o conteúdo de maneira a não gastar tanta energia. Na realidade, é isso que a gente quer fazer com vocês, é que vocês aprendam a estudar, aprendam a fazer leituras efetivas, aprendam a organizar o conteúdo, a memorizar esse conteúdo e que no momento em que vocês precisem, necessitem acessar esse conteúdo, vocês saibam exatamente como empregar e não ter aquele monte de coisa pululando na mente sem saber onde aplicar, que é normalmente o que acontece com muitos candidatos e por isso eles não conseguem aprovação, porque eles estudam, eles sabem o conteúdo, mas eles não sabem como resgatar essa informação da memória e muito menos como aplicar essa informação quando ela é pedida. Quer dizer, aplicar essa informação como forma de conhecimento. Tem gente que lê um livro inteiro de uma única vez. Quando o assunto, gente, é você fazer uma leitura para informação, uma leitura que seja de lazer, uma leitura que seja de prazer. Ler um livro direto, ele tem um peso. Agora, quando a gente está fazendo um estudo para concurso, quando a gente está fazendo um estudo para uma prova, a leitura precisa ser feita de outra maneira. Então, a gente precisa aprender a fazer a leitura para aproveitar esse exercício, aproveitar esse esforço da maneira mais efetiva possível, para que no final das contas você tenha eficácia no seu estudo, tá? Então, ler algo com um contexto informativo, ler uma matéria de jornal, ler um livro de ficção, assistir um filme, assistir um documentário, tem um peso. Agora, quando vocês estão se preparando para um concurso, a leitura ela precisa ser bastante diferenciada. Quando você tem várias técnicas para estudar e você aplica essas diferentes técnicas, você faz com que o seu cérebro ele utilize áreas diferentes e ele vá fazendo conexões diferentes e ele é forçado a trabalhar. Então, quando você se habitua a uma determinada técnica de estudo, por exemplo, quem já está me acompanhando aqui já está fazendo mapa mental, já está fazendo verticalização de edital, quem é meu mentorado já aprendeu a fazer resumo. Quando você, quem está planilhando as coisas, quando você já começa nessa vibe, o seu cérebro já tende a fazer um esforço maior, já tende a fazer novas conexões e isso facilita o acúmulo da informação e depois o resgate da informação quando ela é necessária, quando você precisa acessar essa informação. Até aí, tudo bem? Pode parecer, gente, que as coisas são muito semelhantes, mas elas realmente são. E o óbvio, às vezes, é o que nos escapa. Então, sempre que eu vou fazendo as minhas lives, que eu vou escolhendo os conteúdos que eu quero trazer para vocês, eles têm uma lógica de ser. E quando a gente trabalha muito tempo com aluno, a gente sabe que, mesmo que a gente fale ad nauseam a respeito de uma informação, às vezes vem aquelas perguntas mais básicas, mais óbvias. Então, eu já estando acostumada ao pensamento dos meus alunos, que eu amo de paixão, eu vou sempre trazendo, reforçando, repetindo, porque a repetição leva ao aprendizado e assim fica mais fácil para vocês entenderem a forma como o cérebro pensa, porque nem todo mundo aqui é da área de saúde e entende as funções psíquicas, mas é bom que vocês conheçam um pouquinho dessa máquina, tá?
A primeira coisa que vocês têm que se perguntar, então responda aí. Eu consigo terminar as tarefas a que me proponho? Se você tem um planejamento, se você tem a gente já fez isso, né? Já fez a planilha de organização do tempo, já fez tudo isso. Então, se você tem a sua planilha, se você tem todo o seu fluxograma de atividade totalmente cronometrado lá da sua semana, você se faça essa pergunta: eu tenho terminado as tarefas a que me proponho? Porque não adianta você planilhar tudo, tá tudo maravilhosamente para inglês ver. E você não chega lá, você não consegue ter noção do que está acontecendo e aquela planilha tá lá para enfeitar, né? Então, primeira coisa, para a gente ver se você está estudando certo ou errado, eu consigo terminar as tarefas a que me proponho? Segunda, eu entendo a matéria? Ou estão falando grego, estão falando hebraico, eu não estou entendendo? Porque as matérias da Marinha, elas são chatas, eu falo mesmo, são chatas, são densas, é um conteúdo completamente diferente de tudo que vocês já viram até agora, a não ser língua portuguesa. Mas você está entendendo? Você está conseguindo alcançar o que está sendo dito ali para você? Você consegue entender o porquê que aquela disciplina está sendo ministrada para você e por que a Marinha vai cobrar isso de você? Por que eu tenho que estudar história naval? Por que eu tenho que estudar formação naval, tradição naval? Por que coisas tão diferentes da profissão que eu vou exercer na Marinha? Posto que cada um de vocês aqui vai fazer um concurso para dentista, para advogado, para enfermeiro, para engenheiro, para fisioterapeuta. Por que eu tenho que saber tudo isso? Então, isso é algo que vocês precisam entender quando estão debruçados sobre uma disciplina. Por que eu estou estudando aquilo? Eu consigo entender essa matéria? Como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, né? Outra coisa, eu consigo lembrar dessa matéria uma semana depois? Ou eu só consigo ver ali que eu sei que eu li porque eu tenho uns rabiscos feitos com a minha letra, eu tenho uns marca-textos que eu coloquei, mas eu não consigo me lembrar de nada. Então, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Se eu não consigo me lembrar do texto que eu li semana passada, ou eu estou desperdiçando meu tempo, ou eu estou lendo de maneira desatenta, ou eu não estou fazendo os resumos de maneira correta. Então, tem alguma coisa errada aí, tá? Eu me esqueço com frequência daquilo que eu acabei de ler no parágrafo anterior, né? Se eu vou para o parágrafo seguinte e já não sei o que eu li no parágrafo anterior, se eu não consigo fazer uma compilação daquilo que eu li no capítulo anterior, se eu não consigo fazer uma crítica a respeito daquilo que eu li, se eu não sei a respeito do assunto, do tema central daquilo ali, a minha leitura está sendo efetiva? O meu estudo está sendo efetivo? Eu estou estudando ou estou lendo recreativamente aquele material? Então, é uma pergunta que você tem que se fazer. Eu consigo resolver os exercícios? Quando eu termino de ler o material e eu vou para a parte de exercícios, eu consigo resolver? Quando eu vou fazer as provas, eu consigo resolver essas provas? Ou parece que aquilo nunca foi falado para mim, né? Eu sinto que eu estou fazendo progresso ou eu acho que eu estou enxugando gelo? Malhando em ferro frio, ou seja lá quais os outros ditos populares que a gente queira usar para quem não está conseguindo estudar direito, não está aprendendo direito. Então, como é que é isso? Vamos ver se você está estudando da maneira correta. Quantas perguntas você respondeu aqui como sim? Quanto mais sim você respondeu, pior está sendo seu estudo. Menos efetivo está sendo seu estudo. Tá bom? Então, você tem que saber que o seu cérebro ele vai estar sempre tentando te boicotar. Ele vai estar sempre dizendo para você: para com isso, cara. Deixa isso pra lá, cara. Você já aprendeu. Vai descansar. Vai fazer alguma coisa que te dê prazer. Vai fazer alguma coisa que te dê lazer, que te traga satisfação. Ele vai sempre fazer isso, porque ele sempre vai querer ficar em descanso.
ele sempre vai querer economizar energia de pensamento para poder manter as funções vitais, né? Porque é isso aqui que mantém tudo que a gente faz, desde a respiração até um movimento voluntário, né? Então, tudo passa pelo cérebro. Então, a tendência do cérebro é sempre querer manter-se em repouso, em economia de energia. Ele é uma bateria que está ali tentando gastar o mínimo possível, porque ele nunca sabe quando é que ele vai precisar usar aquela bateria. Então, é você para o seu cérebro, é você que tem que fazer com que ele trabalhe a seu favor. E não dele vai ser puxar para trás. Vai ser deixar que você desça a ladeira, porque banguela não gasta gasolina, não é isso? Então, outras coisas erradas que você pode estar fazendo, você que está chegando aqui agora, ou até mesmo que já é meu mentorado e que está lendo um texto novo, que ainda não começou a fazer um resumo, está abusando de marca-texto. Depois você não sabe mais o que é importante e o que não é. Né? Eu vejo a Valentina, ela comprou, a minha filha caçula, ela comprou no início do ano aqueles marca-texto em tom pastel, aí veio cores maravilhosas. Então, quando ela tá lendo os testículos dela, né, os textinhos pequenininhos, ela vai marcando, ela pinta o livro inteiro. Eu falei, Valentina, o que você fez aqui? Não, é porque eu fui achando que tudo era importante. Com 7 anos, abusar do marca-texto e achar que tudo é importante ainda é admissível. Agora, você que já saiu do ensino fundamental, do ensino médio, já terminou a faculdade, está querendo ingressar num concurso, por um concurso, num emprego, num trabalho, você precisa saber que você não está pintando nada, né? Então, o marca-texto, ele é maravilhoso para efetivamente marcar uma ideia central, mais nada. Se você sair pintando tudo, fica difícil depois de você entender, quando for fazer uma revisão, uma releitura daquele material, o que era verdadeiramente importante. Porque tá tudo marcado. Você abusou daquilo que era a exceção, virou regra para você. Então fica difícil depois na hora de rever esse material. Né? Então, é muita coisa sublinhada, é muita lista, é muito... Os meus livros são muito rabiscados, muito. E como às vezes eu leio um livro, muitas vezes, porque são livros de cabeceira, as minhas anotações, elas sempre vão acrescentando algo à minha outra leitura. Porque são escritos e marcações e adendos que eu vou fazendo que são raciocinados. Eles têm um motivo de estar ali, né? Então, se alguém ler o meu livro, vai pegar meu livro, minha Bíblia, tudo é rabiscado, né? O Daniel, meu filho, acabou de entrar aqui. Ele odeia que rabisque os livros dele. Ele empresta um livro para você se você rabiscar. E realmente, isso é uma falta de respeito, que você rabisque o livro do outro. Mas eu rabisco os meus muito, todos, tudo meu é rabiscado. Livro limpo é livro lido, livro rabiscado para mim é livro estudado. O importante é dizer também que alguns alunos acham que eles precisam ficar reescrevendo as anotações muitas vezes, né? Vocês precisam entender que a primeira leitura de um material, ela é extremamente importante para você ter o primeiro contato, para você entender sobre o objeto daquele texto, o tema central, as ideias principais do autor, faça uma análise crítica daquele texto. Agora, você não precisa ficar reescrevendo ele várias vezes, né? Se você vai fazer um resumo, se você vai fazer um fichamento, se você vai fazer uma tabela daquele texto, é importante que depois você faça a leitura, a releitura daquele material que você compilou, que você organizou com a sua própria letra, com o seu próprio esforço. Agora, não é necessário que você fique reescrevendo aquilo, 10 vezes. Isso sim é perda de tempo. Isso sim é você não saber aproveitar o tempo para estudo. Então, não fiquem reescrevendo o texto várias vezes. Já temos inúmeros estudos mostrando que não muda a performance do aluno. O que muda a performance do aluno é ele elaborar um material de apoio para ele, seja resumo, mapa mental, planilha, enfim, qual seja, que faça sentido para ele e que ele revisite esse material periodicamente. Porque a tendência do nosso cérebro é que praticamente 95% das informações que vocês leram hoje, vocês não lembrem mais na semana que vem.
É. Por mais que vocês tenham feito até um bom trabalho, o cérebro ele vai se esquecendo. Então você precisa revisitando esse material, seja ele qual for. Então, o material está compilado, você coloca ele à disposição e você vai revendo, revisitando, fazendo uma releitura desse material e acrescentando novas coisas à medida que você vá achando que é necessário. Não reescrevam esse material todas as vezes, por favor. Tá? Isso sim é perda. Perda, não é perca não, hein? Porque eu tenho recebido tanta coisa dos outros escrevendo. É perca, é perca. Eu não aguento. Vocês vão fazer prova de língua portuguesa, tá? Por enquanto, para os meus mentorados, eu não estou pegando pesado. Mas eu daqui a pouco vou começar a pegar pesado no português também. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente escreve, tá bom? Então, não reescrevam demais essas anotações. Alguns estudantes cometem um erro crasso de decorar os conteúdos, memorizar os conteúdos, achando que decorar aquela informação vai fazer com que ele tenha uma prova, um desempenho melhor na prova. A decoreba, ela só é boa quando você mesmo está fazendo a perguntinha para você. Agora, se aquele conteúdo não vira conhecimento verdadeiramente espiralado, onde você vai acrescentando cada vez mais conteúdos profundos, mais difíceis, quando você não vai fazendo, né, uma análise, uma síntese, uma crítica, aquilo tudo que você vai lendo. Se você pega uma pergunta, acessar essa informação no seu cérebro. Por quê? Porque ela não virou conhecimento aplicado. Uma informação só vira conhecimento quando a gente consegue tirar ela do plano das ideias e aplicá-la de maneira prática. Isso é conhecimento, né? Por isso é tão difícil estudar, é tão difícil aprender, é tão difícil replicar o que a gente aprendeu. Por isso as pessoas elas repetem as coisas de maneira decorada e quando você muda a forma de perguntar, muda o questionamento, o sujeito não sabe do que você está falando, porque ele decorou daquela maneira. Então, cuidado com as decorebas, cuidado de ficar decorando lei, decorando norma, decorando isso, decorando aquilo. Vocês têm que aprender a aplicar aquilo, aplicar, né? Então, façam as perguntas. Aqueles que são mentorados, você que é meu mentorado, utilize o canal para fazer perguntas inteligentes, aplicações inteligentes. Eu tenho visto que vocês não estão fazendo perguntas e quando fazem perguntas muito elementares. Não é esse o objetivo. Vamos melhorar a profundidade disso. Outra coisa muito importante. E os alunos me perguntam muito, professora, é preferível intercalar a matéria ou é preferível bater a matéria inteira e terminar com ela? O nosso cérebro, ele precisa de certos descansos também, inclusive com relação à matéria, né? Então, pode ser muito bom para você colocar as matérias por dias da semana. Né? Eu normalmente estudo assim. Quando vou fazer alguma coisa, um concurso, alguma coisa, eu vou colocando dias da semana. Tem os dias para estudar determinadas matérias, tem o dia que vocês vão fazer atividade física, alguns de vocês estão fazendo atividade física todo dia, e tem o dia de descanso, e enfim. Mas eu acho mais efetivo que vocês vão intercalando as matérias, intercalando os assuntos, de modo a ir esgotando os tópicos e subtópicos do edital. Então, vocês já aprenderam a verticalizar o edital, já sabem como planilhar isso. Não me venham com a desculpa de que não sabe usar computador, pode fazer na folha de pão, no papel higiênico, no guardanapo, desde que faça. Tá?
Vamos lá. Então, a rotação de matéria, rotacionar essas matérias, elas podem ter duplo efeito, tá? E o primeiro grande efeito positivo que elas podem ter é que vocês estão estudando coisas simultaneamente coisas diferentes. Isso exercita mais áreas diferentes do cérebro, né? Então, aguça o cérebro. Você sai de um conteúdo que fica repetitivo, que fica batido, que fica monótono, e aí você vai fazendo rodízio, rotatividade de conteúdo. Isso é bom para o cérebro, para ele primeiro não se acostumar a uma bateria de disciplina, e aí ele se força a se adaptar a outras circunstâncias. Isso é bom, tá? E se você não rotaciona, você cansa mais rápido o seu cérebro também. Então, à medida que você faz esse rodízio, você descansa o cérebro de um assunto, aí ele tem tempo de consolidar esse assunto, porque o aprendizado, você recebe a informação, você tem um tempo de consolidação dessa informação. Lembre-se que eu já falei para vocês que memória é síntese de proteína, né? Então, precisa que essa proteína cerebral ela seja sintetizada em forma de memória, né? No sistema límbico, hipocampo, hipotálamo, naquelas áreas do cérebro onde isso acontece, e depois você possa acessar, né? Então, rotacionar essas matérias é bom para você descansar o seu cérebro daquele assunto, não tornar o estudo monótono e consolidar aquele conhecimento, tá? Outra coisa que você não deve jamais fazer, você que ainda não é meu mentorado, começar a estudar só depois que há a publicação do edital. Isso é um erro desastroso na vida de qualquer candidato. Você que já é concurseiro já sabe que não vai fazer isso jamais. Então, vai estudando com os editais antigos. Nós estamos estudando com o edital antigo. Então, não espere o edital ser publicado. Você que já é mais maduro, já sabe que isso é pedir para perder, é pedir para sofrer derrota, né? Porque na hora que o edital sai, a gente tem pouquíssimos meses para estudar. A despeito de que eu tenho aluno que passou com 2 meses de estudo mesmo na mentoria e passou. O edital foi publicado em outubro, novembro, em fevereiro ele fez a prova e teve aquele tempinho ali só para estudar e passou, né? A gente já mostrou aqui algumas ferramentas, a gente já estudou sobre mapas mentais. Você que está chegando aqui pela primeira vez e não sabe a respeito disso, a gente já tem live gravada no nosso Instagram sobre mapas mentais. Você que já é da mentoria, mesmo que ainda não tenha chegado lá, tem o conteúdo para você, mas o mapa mental nada mais é do que você colocar em forma gráfica e de palavras-chave, de maneira em que você olhe para o centro de uma folha de papel, que é como o olho ele começa e o cérebro começa a entender, que é do centro para as extremidades. Então você coloca o tema central no centro e vai fazendo setas, flechas contorcidas, colocando os subtópicos e colocando palavras-chave para cada subtópicos e principalmente desenhos para aqueles subtópicos. Então, você fazendo os mapas mentais, você favorece o cérebro em vários canais, em várias ligações neuronais. Por quê? Porque você está utilizando diversas áreas do seu sistema nervoso, e isso vai facilitar o aprendizado, porque você está usando ali o hemisfério direito, hemisfério esquerdo, você está usando hipocampo, enfim. Então, você está usando a coordenação motora. Isso tudo vai fazendo com que o aprendizado seja mais efetivo. Então, o mapa mental, ele pode ser feito através de balões, ele pode ser feito através de linhazinhas, ele pode ser, enfim. Mas é uma estrutura gráfica em forma de desenho, que você consegue bater o conteúdo ali, e aí você coloca o olho em cima,
você tem uma palavra-chave e você acessa o conteúdo que você estudou de maneira primária, de maneira primeira, que foi o conteúdo integral. Então, o mapa mental, ele não tem o objetivo de você ficar decorando aquelas palavras-chave, né, aqueles desejos, porque aquilo por si só não diz nada. O importante é que você elabore o seu mapa mental e que, a partir do mapa mental que você mesmo elaborou e que faz sentido para o seu aprendizado, você consiga acessar o conteúdo primário, o conteúdo integral. Então, aquilo ali serão flechas que você vai dar para o seu cérebro para ele acessar o conteúdo na memória, mas um conteúdo completo. O que está ali naquele mapa mental é apenas um gatilho para o seu cérebro relembrar. Tá bom? Então, outra forma de vocês também estudarem é através da construção de tabelas. Então, as tabelas, elas são muito semelhantes à verticalização do edital. Você pode pegar um conteúdo e ir destrinchando ele ali a partir de uma tabela e, enfim, ao invés de ser um resumo de texto, você vai colocando ele em forma de tabela. Então, também não tem nenhum segredo. Isso é uma outra forma que muitas pessoas também gostam de estudar assim. Outra forma de você estudar concurseiro é gravando áudios das suas leituras e ouvindo esses áudios como podcasts no trabalho, em qualquer lugar. Eu, por exemplo, não faço nada na minha vida que eu não esteja com um fone no ouvido e ouvindo ouvindo aula, no mínimo eu tô ouvindo a palavra de Deus, no mínimo, que deveria ser o mais importante, né? Mas eu tô falando aqui, a gente tá falando de concurso, então, no mínimo eu tô ouvindo um culto, uma pregação, normalmente em outra língua, que é para exercitar, mas sempre eu tô fazendo alguma coisa e ouvindo. Sempre, 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 sempre. Porque aí eu faço duas atividades ao mesmo tempo. E nunca é perdido. Eu tenho que hoje varrer a casa. Meu Deus, que trabalho, que coisa. Por causa disso eu não vou conseguir. Bota o seu fonezinho ali, coloca na rotação acelerada. Já estão conseguindo chegar a velocidade 2.0? Não, tá em 1.5, 1.7? Ótimo. Eu demorei também para ouvir a 2.0. Em outra língua eu não ouço a 2.0, só em português. Então, vamos fazendo assim, entendeu? Vamos gravando áudio, vamos ouvindo as aulas, vamos vendo as aulas, vai pro trabalho, bota a aula ali, tá ouvindo, tá fazendo, pá. Não pode desperdiçar nenhum tempo. O tempo tem que ser seu aliado, né? Já tá acostumada com 2.0, Alexia? Parabéns! Eu gosto demais. Depois a gente não consegue mais ouvir de maneira normal, a gente acha que tá todo mundo falando lentamente, né? Todo mundo falando lentamente. É horrível. E outra coisa que a gente tem que fazer ensinar para outra pessoa também, né? Quando eu peço a vocês que aproveitem essa comunidade, vocês precisam aprender a ensinar para outra pessoa. Ensina para o filho, ensina para o amigo, ensina na frente do espelho, grava você. Olha a Elaine fazendo aqueles conteúdos de vídeo que ela nos presenteou com tamanha generosidade, né? Então, grava para você. Usa esses aplicativos, usa aí o teleprompter, grava e fala o conteúdo e disponibiliza para outras pessoas, né? Ensina para os seus colegas. Enfim, gente, o importante é que quando a gente estuda, a gente tem um percentual de aprendizagem. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então, é até uma maneira egoísta de você querer aprender mais, é ensinar o outro, né? Vamos agora pensar em realização de exercícios e realização de provas, né? Tem muita gente que me pergunta, poxa, comandante, eu posso começar a fazer prova antes de ter acesso ao conteúdo todo? Existem vários objetivos pelos quais a gente faz prova.
inclusive para testar o conhecimento pregresso. Eu já devo ter falado aqui para vocês, eu faço muito isso com os meus alunos na universidade. Eu faço uma prova no primeiro dia de aula, principalmente na aula de psiquiatria e saúde mental, para saber o que eles conhecem, né? Para entender quais são os mitos que passam na cabeça deles, né? Que saúde mental, que doença mental é isso, que só quem fica, que fulano era tão inteligente que endoidou, fulano era tão apaixonado que ficou maluco, fulano era... Então eu vou entendendo o que é que faz parte desse inconsciente coletivo aí, desse senso comum, e que na grande maioria das vezes não tem bom senso, não é a verdade, para entender o que eu preciso aplicar com os meus alunos. Então, vocês podem começar a fazer as provas no início, ver o que consegue resolver, principalmente de português, e aí depois vai batendo nos conteúdos que vocês não sabem, tá? O que eu trago para vocês sempre é uma trilha, nada engessado, porque eu não acredito nisso. Eu verdadeiramente não acredito em fórmula mágica. Eu acredito naquela estratégia que fala com você, que tem a ver com a sua característica de personalidade, com as suas habilidades, com o seu tipo de inteligência. Então não adianta eu ficar dizendo faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Não é assim mesmo. Não é desse jeito, eu não tô criando autômato, eu não tô treinando orangotango. Eu tô aqui com um grupo de pessoas que querem desfrutar o melhor dessa terra, que querem ter um bom emprego, que querem ter bons salários, que querem ter casamentos felizes, que querem ter filhos saudáveis, que querem ter amigos leais, que querem ter pais funcionais, né? Eu não quero aqui neguinho que fica me seguindo como um guru. Então, igual o Tony Robbins, eu não sou seu guru. A gente está aqui num trabalho de mentoria, de treinamento, para vocês andarem sozinhos, né? Comecei fazendo assim, respondendo questões e depois fui assistir as videoaulas. Ótimo, Raice. Isso é uma estratégia. Você já assiste com a mente mais aberta em relação ao assunto. Isso é muito importante, né? Isso faz sentido para você. Tem pessoas que têm muita dificuldade, ficam boiando, mas boiando, aí ficam desesperadas, aí falam comigo: ah, professora, você falou que era para fazer assim, assim, assim. Eu falei: se não deu certo para você, então não faça. Eu abro aqui um leque de possibilidades, você vai testando, vai ver aquilo que tem sentido para você, né? Então, vai fazendo as questões, vai resolvendo as questões, vai vendo que tem dificuldade, volta lá no conteúdo, mas planilha isso, gente. Por isso é importante uma planilha, né? Por isso é importante que vocês vão marcando passo a passo para vocês vendo a evolução de vocês. Tenham organização. Tenham organização, senão vocês não vão conseguir. O bom concurseiro, aquele que consegue ser aprovado, ele não precisa ser excepcional em nada. Ele pode ser mediano em tudo, né? Ele precisa ter um desenvolvimento equilibrado nas coisas. Não adianta ele ter um aspecto da vida dele que é sensacional e no outro tá tudo caindo, ele tá equilibrando pratos. Não é assim, gente. Não é assim. Então, vocês vão vendo qual é um instrumento, qual a ferramenta que vocês acham que vai ser melhor para vocês, tá? Agora, uma coisa eu digo para vocês. Nada é melhor do que aprender a fazer fazendo. E aprender a aprender e ensinando também, né? Então, você faz, você aprende mais. Ensina, você aprende mais. Quem faz assim, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque isso é estatístico, eu vejo. Eu vejo quem são as pessoas que comigo ficam e que têm mais sucesso. Porque o sujeito ele vai rompendo essas barreiras. Não é à toa que a gente fala do sistema da mentalidade ganha-ganha, da comunicação empática. Eu vou abrindo a mente de vocês
para que vocês possam ir aproveitando os conteúdos, aproveitando essas ferramentas para ir expandindo as capacidades, né? Expandindo as capacidades de vocês. Poucas pessoas treinam fazer prova, né? O que eu gostaria que vocês começassem a fazer? A prova da Marinha tem 3 horas para fazer, né? Então, quando vocês estiverem treinando as provas, fazendo as provas, realizando os exercícios, vocês estipulem meia hora a menos para fazer a prova. Sempre. Fazer prova não é com tempo, sabe, correndo solto, não. Vocês têm que ter um tempo para fazer ela em casa também. Então, tirem sempre 30 minutos de vocês. Depois tirem 1 hora. Tentem fazer a prova cada vez mais rápido. E aí, na semana da prova, vamos deixar o negócio correr frouxo, vamos relaxar, né? Vamos relaxar. Mas sempre que vocês estiverem fazendo as provas, façam um tempo menor do que aquele estipulado no edital, tá? Porque vocês precisam organizar a mente de vocês. A gente ainda vai ter live sobre prova, mas vocês precisam organizar o tempo. São 3 horas, são 50 questões. Quanto tempo eu posso perder em cada questão? Tem concurso que uma questão errada anula a outra certa. Não é o caso da Marinha. Então, vocês podem errar. Não precisa ficar desesperado, porque em determinados concursos do judiciário, por exemplo, se você erra uma questão, você perde uma certa. Então, você não pode dar chute errado, né? Então, aprendam a fazer a prova no tempo menor. Aprendam a ensinar as outras pessoas, né? Não é o caso do concurso da Marinha, mas fica aí uma sugestão quando vocês forem fazer algum concurso na vida de vocês. Façam os concursos que estão abertos. Por exemplo, se vocês estivessem fazendo prova para, sei lá, para o judiciário, e essas provas são em vários estados, cada um lugar uma prova diferente, que seja em dias diferentes, façam várias provas em vários lugares. Isso é uma estratégia muito boa. Claro que você não vai assumir as vagas, mas você vai aprender como é que as bancas raciocinam, você vai ter experiência de como transitar por essas bancas, né? Tem bancas que tem prova oral, blá, 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 né? Então, isso é importante para quem é concurseiro, aprender como que as bancas se comportam, interpretar como que a banca faz, tá? Então, vá fazer provas, faça provas, treine fazendo provas, né? Meus sobrinhos fizeram vestibular, fizeram Enem antes de terminar o ensino médio, para aprender, para saber como é que chegava, como é que marcava o cartão de resposta. Então tem gente que chega para mim, eu quero tanto fazer a prova, mas eu não quero fazer porque ainda não terminei a faculdade. Eu digo para ele, por que você não faz? Por que você não faz para ver como é? Mas depois eu não vou ter como levar o meu diploma porque eu não terminei, mas faz para ver, para quebrar, sabe? Para tirar o cabaço. Palavra feia. Entendeu? Então você vai e aprende como é que manipula o cartão de resposta, como é que a banca se posiciona, como é que você chega, como é que para quanto tempo você tem que gastar em cada questão. Você vai treinando ao vivo e a cores, né? Eu sei que vocês são da geração Y, que vocês adoram o aplicativo. A titia pode dar uma sugestão para vocês? Lembre-se que eu não falo nada de agarrar para vocês. Eu sou professora de saúde mental, então eu tenho conhecimento a respeito disso, de como o cérebro agrega melhor essas informações, né? De como ele reage melhor a essas informações. Então, esses aplicativos, eles foram criados para facilitar a vida. Eles foram criados para você não ter trabalho. Eles foram criados para vocês ficarem na zona de conforto. Só que aqui,
Na minha mentoria, eu não quero ninguém na zona de conforto, muito pelo contrário, eu quero tirar vocês da zona de conforto, eu quero botar vocês no fogo. Eu quero botar vocês na pressão. Eu quero que vocês se exercitem mesmo, que tenham, sabe, que chorem ali para fazer um mapa mental, mas que saiam dali felizes porque produziram um material. Pegar um aplicativo é ótimo, maravilhoso, mas vocês não fizeram o trabalho de produzir aquilo ali. Então o seu cérebro não está trabalhando. Ele está pegando tudo pronto. Então, quando você produz o seu material, você está estudando 2 vezes. No mínimo, né? Porque você está estudando na hora que você está... Que 2 vezes o cacete? Você está estudando na primeira leitura, depois você está produzindo material, depois você vai rever aquele material quantas vezes forem necessárias. Na questão do aplicativo é bom para a gente cuidar das nossas finanças, das nossas atividades domésticas. Se você quer fazer um mapa mental para guardar as atividades da sua casa, da sua empresa, isso é outra coisa. Eu sou a favor dos aplicativos e até uso. Mas lembrem-se, vocês estão estudando. Vocês têm que botar esse computador aqui para ele, tudo pronto. Ele não vai se desenvolver da maneira que a gente quer. As matérias teóricas, elas correspondem a diversos estudos já mostraram isso, que elas são 20% importantes. Por isso a mentoria é tão importante, porque 80% do resultado de vocês diz respeito a isso que vocês estão aprendendo comigo, né? A como manejar a mente, a como manejar a emoção, a como entender o pensamento. Por isso, eu sou tão incisiva com essas coisas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, eu venho te pedir aqui, Senhor, que o Senhor derrame sobre a vida de cada uma dessas pessoas que tem me acompanhando, de cada um dos meus alunos e dos meus mentorados. Que o Senhor derrame sobre eles, sobre a sua unção. Que o Senhor inspire a cada um deles a buscar o que há de melhor dentro deles. Que eles entendam que o sucesso, que a aprovação é mais uma mudança interna do que externa. Que tudo está ali dentro deles para ser despertado. Que nós não estamos aqui falando apenas de um trabalho, de um emprego, de um concurso. Que a gente está falando aqui de mudar realmente a forma como a gente vive, de mudar a nossa mente, de mudar as coisas ao nosso redor. Porque é assim, verdadeiramente, que a gente muda o mundo. A gente não consegue acabar com a pobreza porque a gente só pensa em pobreza. A gente não consegue acabar com a doença porque a gente só pensa em doença. Nós que somos profissionais de saúde, Senhor, a gente fala tão mais em doença do que em saúde. A gente não ensina os nossos pacientes a mudarem a mente deles. Nós, como servos de Deus, a gente fala mais de pecado do que de mudança de mentalidade, assim como Paulo nos ensinou a renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Então a gente precisa aprender isso, porque isso é bíblico, isso é científico, isso é físico e isso produz mudanças verdadeiras em mim e em cada um de vocês. Então eu peço que vocês consigam entender esse poder o quanto antes, que vocês não esperem a vida passar para vocês aprenderem isso. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, o estudo de vocês. Um beijo grande no coração de vocês.